Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vamos reler juntos o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que texto lindo! Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor, ó casa de Israel. Senhor Deus, nós oramos uma vez mais e oramos pela compreensão da palavra, oramos pela edificação na palavra e oramos também que o Senhor nos desperte a servir ao Senhor segundo a palavra. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, entre na nossa mente, desça até o nosso coração e se traduza em ações, em práticas diárias que exaltem o nome do Senhor Jesus. Se há alguma coisa a ser tratada de maneira profunda pelo Senhor em nossas vidas nesta noite, uma dúvida importante, um descontentamento importante, uma angústia importante, nós pedimos que pela Tua palavra, na ação do Teu Santo Espírito, o Senhor não apenas fale conosco, mas transforme os nossos corações. Nós somos, ó Deus, este barro nas Tuas mãos, e o Senhor é o nosso oleiro. Faça conosco segundo bem lhe pareceu. É a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo e foi profeta de Deus em uma época complicada. O povo de Deus, na época de vida e ministério do profeta Jeremias, o povo de Deus tinha aparência de santidade, o povo de Deus tinha aparência de piedade, o povo de Deus tinha aparência de devoção, mas seus corações estavam corrompidos. E eles seguiam especialmente a idolatria, a corrupção e a imoralidade. Se nós lermos todo o livro de Jeremias, nós vamos ver Deus falando ao seu povo por meio do profeta, especialmente contra essas três frentes pecaminosas: a idolatria, a corrupção e a imoralidade. E é curioso notarmos que mesmo quando o povo de Deus, durante a época de Jeremias, fazia o bem, segundo a vontade de Deus, eles faziam o que era certo com as motivações erradas. Eles faziam o que era certo, mas movidos especialmente pelo egoísmo e pela competitividade. Deus, portanto, pesa a mão sobre o seu povo. Deus levanta um profeta para dizer: eu estou olhando para os seus corações e há algo a ser tratado. O capítulo 23 é um dos capítulos mais terríveis deste livro. É o capítulo dedicado à palavra do Senhor contra os pastores. E nós lemos assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E o Senhor acusa nesse capítulo 23, acusa os pastores de três coisas: de dispersar, de afugentar e não cuidar das ovelhas. A palavra aqui é a palavra de Deus por meio do profeta aos pastores, que têm agenda própria, não a agenda de Deus. Pastores que, em lugar de ajuntar as ovelhas, eles as espalham, criando divisões. Pastores que, em lugar de atrair as ovelhas a Deus, eles as afugentam, promovendo assim também essas desilusões, essas frustrações. Pastores que, em lugar de cuidar das ovelhas, cuidam dos seus próprios corações. O Senhor, portanto, tem uma palavra pesada contra os pastores.
O Senhor, portanto, tem uma palavra pesada contra o seu povo. Mas é lindo percebermos que Deus, com a mesma palavra que Ele pesa, que Ele acusa, que Ele confronta, Ele também convida ao quebrantamento. Deus, quando lida com o seu povo, quando esse povo se desvia do seu caminho, Deus não apenas pesa a sua mão, mas Deus também convida a uma mudança de coração, a uma mudança de vida, a um quebrantamento sincero em suas almas. E é isso que Deus faz aqui com o seu povo. Deus levanta a Jeremias. E essa caminhada de Jeremias é muito curiosa. Após a morte do rei Josias, temente a Deus, a nação se desviou e Deus prometeu que a julgaria. E Deus levanta, portanto, Jeremias para anunciar essa sua acusação contra o pecado, e nesse processo Jeremias se torna um profeta odiado pelo seu próprio povo, odiado pelos seus companheiros também de profecia, odiado pela própria família. E parte do julgamento de Deus se dá por meio de Nabucodonosor dominando a Judá. E no capítulo 52 deste livro, nós lemos: Deus trouxe Nabucodonosor. É curioso, Deus trouxe Nabucodonosor para pesar a mão sobre o seu povo, porque Deus tinha um plano específico para o seu povo naquela época da sua vida. Mas Deus, Ele é incansável em perdoar, Deus é incansável em restaurar, Deus, Ele é incansável nas suas misericórdias. E é nesse contexto que nós lemos aqui esse texto belíssimo de Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor, versículo 1, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Verso 3, me acompanhe: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus ocupado conosco. Eu desci à casa do oleiro, e o oleiro está ocupado com a sua obra. O oleiro está ocupado com a sua criação. O oleiro está ocupado com aquilo que ele fazia. Deus ocupado conosco. Meu irmão, minha irmã, eu acho que essa cena aqui belíssima é um profundo encorajamento para as nossas vidas, apesar dos momentos aflitivos, angustiantes, muitas vezes daquelas situações que entram no nosso coração e geram uma tristeza profunda. Essa convicção de que Deus está ocupado conosco, desde o momento em que Ele colocou as mãos no barro, literalmente, para fazer o nosso pai Adão, Deus continua com as mãos no barro, moldando as nossas vidas, quebrantando as nossas vidas, tratando de detalhes em nossas vidas que precisam realmente ser finalizados pelo Senhor. Há algumas verdades nesse texto que nós lemos, desses 6 versículos, que eu gostaria de destacar em seu coração nessa noite. A primeira é justamente esta, que há um plano para as nossas vidas. Quando nós lemos este capítulo e lemos esses versículos, nós vemos de maneira clara: há um plano para as nossas vidas, e o plano de Deus para as nossas vidas é sermos vasos de honra. Eu sei que nas nossas vidas e na nossa caminhada, nós temos os nossos projetos pessoais, os nossos anseios, estamos já aí quase chegando ao fim do ano, o que fizemos, o que não fizemos, o que esperamos ter, ou fazer, ou ser. Mas sobre os nossos projetos de vida, Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida, que é fazer de cada um de nós um vaso de honra em suas mãos. Isso envolve não apenas o que faremos, mas envolve o que seremos. Não tem como propósito maior nos usar, mas tem como propósito maior nos moldar. O trabalho do oleiro fazendo um vaso se assemelha ao trabalho de Deus em nossas vidas. Eu sempre fui fascinado pela olaria. Não sei quantos de vocês já visitaram uma olaria, já viram um oleiro trabalhando. É algo fascinante.
E esse trabalho depende de inúmeros fatores. É um trabalho no tempo certo, o barro deve estar na temperatura certa, com a quantidade certa de água, com a pressão no momento certo. E depois de moldar o vaso de maneira geral, agora o oleiro ele vai trabalhar nos detalhes. E depois até mesmo às vezes com a sua unha, e ali aquele barro, aquele vaso está sendo construído, ele vai, portanto, colocando algumas ranhuras, fazendo alguns desenhos. É Deus ocupado conosco. Deus tem um plano para as nossas vidas, sermos vasos de honra. E esse projeto de Deus começa com um desejo de Deus. Ele deseja alguma coisa. A segunda parte é a escolha de Deus. O oleiro, ele escolhe o barro. Normalmente o oleiro vai até o barreiro, e lá no barreiro ele escolhe o barro. Ele sabe qual é o barro que ele precisa para aquele tipo de vaso, para aquela arte que ele está construindo. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas ele sabe, ele identifica, ele colhe aquele barro. Depois há um momento de preparar o barro. Esse é um momento mais, digamos assim, mais braçal. Geralmente quando nós falamos sobre o oleiro fazendo um vaso, nós imaginamos o barro na roda do oleiro, ali sendo moldado. Mas antes do barro chegar até a roda, o barro é tratado pelo oleiro. O barro é limpo pelo oleiro. Naquele momento o barro ele é pisado, ele é batido, ele é pressionado para ser retirado do barro toda a impureza, aquelas pedrinhas, aquelas raízes, aquela parte da terra que não faz parte daquele tipo de barro. Muitas vezes nós queremos ser um vaso de honra, mas nós não queremos participar do processo, sermos trabalhados, pisados, moldados, confrontados, tratados por Deus. E o último passo é a modelagem, quando agora o oleiro coloca o barro sobre a sua roda e vai moldando, vai pressionando, derramando a água, ele vai criando alguma coisa nova que está no seu coração. Observem comigo o versículo 4, o versículo 4 é belíssimo, diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. A fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Notem comigo que não é segundo bem me pareceu, mas segundo bem lhe pareceu. É o desejo de Deus. Há um momento em nossas vidas como cristãos, que nós precisamos olhar para o Senhor, com sinceridade de alma, dizendo: segundo bem lhe pareceu, ó Senhor. Não é a minha vontade, seja feita a tua vontade. Uma oração sincera, uma oração séria, uma oração que tem implicações profundas em nossas vidas. Não segundo bem me pareceu, não é o meu desejo, o meu plano, não é o meu projeto, a minha expectativa, não é aquilo que eu planejei para a minha vida, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Talvez esta parte da oração cristã mais importante, seja mais difícil. Senhor Deus, seja feita a tua vontade. Eu desejo muitas coisas, eu quero muitas coisas, eu espero muitas coisas, mas Senhor, é a tua vontade, e a tua vontade me satisfaz. Eu creio que avivamento real ocorre na vida do crente, quando a vontade de Deus é suficiente, quando a vontade de Deus basta. Todos nós como filhos podemos colocar as cartas sobre a mesa. Senhor, é o meu desejo, é o meu projeto, é o meu anseio, me preparei para isso, eu tenho expectativa. Senhor, algo que eu quero ter, algo que eu quero construir, é sobre a minha família, é o meu trabalho, é o meu ministério, é a tua igreja. Mas ao fim, dizendo ao Senhor: segundo bem lhe pareceu, segundo a tua vontade. Não sendo a tua vontade, tudo pode mudar. Haverá contentamento em meu coração, porque eu estou sendo moldado pelas mãos do oleiro para ser um vaso de honra, um vaso de honra.
Essa é a sua história, esse é o seu destino. Se você é convertido ao Senhor Jesus, este é o destino da sua vida, ser um vaso de honra. E Deus está trabalhando em sua vida para que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Portanto, nós podemos perguntar nessa noite, nesse novo momento da sua vida, o que Deus está falando? Nesse novo momento da sua vida em que você está justamente nessa posição que você está. Talvez seja algo novo, talvez seja algo já antigo, mas nesse ciclo da sua vida, o que Deus está falando? O que Deus está ensinando? O que Deus quer mudar? Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo uma vida por demais agitada, não apenas presencialmente, mas virtualmente. Está faltando ao cristão tempo para pausar, tempo para orar, tempo para pensar, tempo para refletir o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Chegou a pandemia, o que Deus está falando? Perdi um ente querido, o que Deus está falando? Uma porta se fechou, o que Deus está falando? Surgiu um inimigo, o que Deus está falando? Deus está fazendo algo novo em nossas vidas, porque Deus tem um plano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque isso é verdade. Deus tem um plano, e o plano de Deus para as nossas vidas é muito maior do que qualquer projeto que porventura tenhamos. É sermos vasos de honra. E para que isso aconteça, Deus vai trabalhando em algumas áreas da nossa vida. O que Deus está falando com você? Talvez Deus queira trabalhar nas suas palavras. Pense bem e ore mais antes de falar. Talvez Deus queira trabalhar nas suas emoções. Valorize as emoções, mas elas não devem definir quem você é e o que você faz. Talvez Deus esteja trabalhando nas nossas ações, o que nós fazemos, ou nas nossas reações. Crentes maduros geralmente erram mais nas reações do que nas ações. Cuidado com as suas reações. Talvez Deus esteja trabalhando na nossa paciência e nos dá um ambiente de pessoas complicadas, porque Ele quer nos fazer um vaso de honra mais paciente. Ou talvez Deus derrama mais graça ainda e trabalha na nossa longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é o que precisamos ter quando a paciência acaba. Então, se a paciência acabou com alguém, aí é que começa a longanimidade. A longanimidade. Vaso de honra. Talvez Deus esteja trabalhando nos nossos relacionamentos mais profundos, mais reais, mais transformados pelo Senhor Jesus. Talvez nas nossas críticas, como enfrentar uma crítica. Na dependência de Deus, no temor de Deus, não criticar aquele que te critica. Talvez Deus esteja trabalhando na nossa santidade, produzindo em nós mais pureza, produzindo em nós mais separação daquilo que não pertence ao Senhor, nos dando também discernimento. Mas o que eu quero deixar com vocês nesse primeiro momento é isto: há um plano de Deus em sua vida, e o plano de Deus é este: que você seja um vaso de honra. E Deus está trabalhando. Somos vasos diferentes. Trabalho com você, que Ele faz contigo, é diferente daquilo que Ele faz comigo. Ele precisa me pressionar onde não precisa te pressionar, mas Ele precisa te pressionar, talvez, onde outra pessoa não precise. Deus vai trabalhando com cada um de nós, conhecendo, Ele é o nosso Criador, o nosso Pai, é o nosso amigo de todas as horas, é o nosso Redentor. Ele vai trabalhando em nossas vidas, segundo bem lhe pareceu. Você pode falar comigo essa frase? Segundo bem lhe pareceu. Mais uma vez, segundo bem lhe pareceu. Senhor, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, que é o fim do dia, sejamos para a Tua glória vasos de honra transformados, moldados pelo Senhor. Às vezes nós passamos por tempestades, momentos difíceis,
E eu creio que quando nós de fato entendemos que Deus tem um plano maior e mais profundo em nossas vidas, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos dizer: Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo. Já passaram por momentos assim? Nós fazemos uma oração, nós pedimos incessantemente ao Senhor, insistentemente ao Senhor, mas Deus não responde da maneira como nós gostaríamos. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo. Se eu pudesse escolher, eu não passaria por essa provação, mas eu sou o barro na roda do oleiro, eu estou em tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso acontece quando de fato nós cremos que Deus tem um plano em nossas vidas. Há um plano em nossas vidas sermos vasos de honra, mas não apenas há um plano, mas há também um processo em nossas vidas, sermos moldados por Deus. Observem comigo o texto em Jeremias 18, nos versos 4 e 5, o oleiro fazia o vaso, mas o vaso, aqui diz o texto, se lhe estragou nas mãos. Essa frase é curiosíssima, se lhe estragou nas mãos. Foi então, quando o vaso, ele se estragou nas mãos do oleiro, foi então que o oleiro decidiu refazê-lo como bem lhe pareceu. Mas como esse vaso se estragou estando nas mãos do oleiro? Essa é uma pergunta teológica interessante. Como? Se o oleiro é Deus, se o barro somos nós, se estamos nas mãos do Deus perfeito, como o vaso, ele se estraga, ele se quebra. A resposta é simples: o oleiro é perfeito, mas não o barro. Mesmo redimidos, nós continuamos imperfeitos. Mesmo salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus, nós continuamos lutando contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E é interessante notarmos que a palavra hebraica usada nesse texto para expressar que o vaso ele quebrou nas mãos do oleiro, a ideia aqui de estragar é colapsar, é estar aquém daquilo que deveria ser. E se nós pensarmos nessa imagem, nessa figura, nessa analogia usada por Deus para instruir o profeta e o povo, não apenas no passado, mas também hoje, nós vamos perceber que há dois motivos mais comuns para um vaso ele se quebrar estando nas mãos do oleiro. O primeiro motivo é a impureza do barro. Basta uma pedrinha ali esquecida, o barro já foi escolhido, ele já foi pisado, já foi purificado, já foi preparado, já está na roda, mas uma pedrinha permaneceu, uma raiz que lá não deveria estar, permaneceu, uma bolinha de ar que passou despercebida, ali permaneceu. Basta uma pequena impureza no barro para todo aquele trabalho, toda aquela obra, ela colapsar, ela quebrar. Já viram, talvez na televisão ou na internet, esse oleiro fazendo vaso e talvez está naquele momento e parece que tudo está bem, está concluindo, está no toque final e de repente o vaso vem todo abaixo, rapidamente, quebra de vez. Há um desequilíbrio, há uma pedrinha, há algo que ali está e não deveria. E ali o oleiro pacientemente identifica o que precisa ser retirado, e retira, e prepara novamente, e vai agora reconstruir, fazer um vaso verdadeiramente de honra ao nosso Deus. O que há em nossas vidas que, apesar de crentes, salvos, redimidos e amados por Deus, o que há em nossas vidas que talvez esteja de maneira prolongada demais, atrapalhando a nossa edificação espiritual, o nosso crescimento em Cristo Jesus? O que há em nossas vidas que precisa urgentemente ser tratado e removido de uma vez por todas, para que possamos ser mais crentes, para que possamos ser mais úteis, para que possamos ser reconstruídos a cada dia pelo oleiro para honrar o nome do nosso Deus? O que precisa?
Mas se o primeiro motivo, é o motivo mais comum do vaso, ele se quebrar nas mãos do oleiro, é a impureza do barro. O segundo motivo é a vontade do oleiro. O barro, ele está sendo moldado, e o oleiro moldando o barro, vai fazendo um vaso, e de repente o oleiro pensa: eu quero fazer algo um pouco melhor, um pouco mais elaborado, com essa função mais definida. E ele então, ele simplesmente retira a sua mão. Então todo aquele vaso, ele cai, se quebra, e o oleiro começa a refazê-lo. Eu sei que é difícil nós, muitas vezes, pensarmos sobre isso, mas nós experimentamos desertos nas nossas vidas, momentos difíceis na nossa existência, movidos por um claro desejo de Deus de usar até mesmo a tragédia mais difícil para converter um pouco mais o nosso coração. Esse processo tem nome na palavra de Deus, chama-se santificação. Santificação. Santo é puro, santo é separado, mas há um terceiro significado para santo, especialmente no Antigo Testamento. Além de ser puro, de ser separado, santo é compreensível. Santidade não é apenas pureza e separação, santidade é também discernimento, é nós sabermos claramente aquilo que nós precisamos e devemos abraçar, e aquilo que nós precisamos e devemos rejeitar. Isso faz parte do conceito bíblico de santidade. A palavra santo no Antigo Testamento, em hebraico kadosh, no Novo Testamento hagios, tem essas três qualificações específicas: de pureza, de separação para um fim específico, e também de compreensão, de discernimento. Precisamos saber o que abraçar e o que evitar. Isso também é santidade. Santidade é também um processo. É também um processo. Essa palavra santo, no Antigo e no Novo Testamento, essa palavra aparece mais de 1000 vezes em toda a Bíblia. O povo de Deus é santo, porque Deus é santo, e o povo de Deus está sendo santificado, porque Deus é santo. Portanto, o vaso que é preparado e moldado pelas mãos do oleiro, para ser um vaso de honra, é um vaso que se parece com o oleiro, com o desejo do oleiro, com a finalidade que o oleiro quer dar àquele vaso. E ali muitas vezes nós somos refeitos. Vocês já se sentiram assim em suas vidas? Parece que há sempre alguma coisa nova a ser feita em nossos corações. Mas Senhor, acabei de aprender essa lição ontem, a duras penas, 3 meses. O Senhor me confrontando, ensinando, questionando, colocando contra a parede. Aprendi ontem, e parece que hoje Deus começa uma coisa nova. E daqui a 6 meses teremos aprendido para a glória de Deus, e Deus começa mais uma coisa nova. É o oleiro moldando o vaso. Há um plano de Deus em nossas vidas, sermos vasos de honra, mas há também um processo de Deus em nossas vidas, que é esse processo de santificação. Esse processo de santificação. E no versículo 6, eu vou lhes falar como esse processo se dá. No versículo 6, nós encontramos aqui um convite. Diz assim, é uma pergunta. O oleiro faz uma pergunta ao barro. A pergunta é essa: não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está fazendo um convite ao barro, um convite para que o barro creia no oleiro. Esse é o convite de Deus, para que o barro creia no oleiro. Interessante que Deus, observem comigo no versículo 6, não nos chama a nós trabalharmos o barro, a fazermos uma autoconstrução. Deus não nos chama a nós
purificarmos o barro. Deus não nos chama a nós moldarmos outro barro para construir um outro vaso. Deus nos chama apenas a uma coisa. Olhe bem para mim nesse momento. E a uma coisa apenas. Deus nos convida a crer. A crer. É uma pergunta simples. Vocês não creem que eu posso fazer isso em suas vidas? É o oleiro olhando para o barro, dizendo: confie em mim, creia em mim. Há uma profunda ligação na palavra de Deus entre fé e descanso. E há uma profunda ligação na palavra de Deus entre fé e missão também. Mas quanto ao descanso, quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Quanto mais nós cremos, mais a nossa mente compreende, o nosso coração sente, a nossa alma se convence que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e isso nos basta. Quanto mais nós cremos em Deus hoje, menos nós nos preocupamos com o amanhã. Concordam comigo? Quanto mais nós cremos em Deus hoje, menos o amanhã nos assombra, menos o amanhã nos espanta. Se nós verdadeiramente, meus irmãos, nós falamos muitas coisas, nós lemos muitas coisas, nós pregamos muitas coisas e cantamos muitas coisas, mas se nós verdadeiramente cremos que há somente um Deus, e este Deus é o Criador de todas as coisas, é o nosso Pai amoroso, é o nosso Redentor, é o nosso refúgio, é o Deus que tudo pode, e nós estamos em suas mãos. Se nós verdadeiramente cremos nisto, nós podemos ir para o nosso quarto hoje à noite, descansar nosso coração, dormir uma noite inteira, despreocupados quanto ao amanhã, porque nós sabemos, nós estamos nas mãos de Deus. É um processo, todo esse processo de santificação passa pela fé. Tudo que Deus faz movendo montanhas ao redor das nossas vidas, é um convite para que creiamos nele. Cada situação que você enfrenta, boa ou ruim, é Deus falando com você, é o oleiro falando com o barro: creia em mim, você é barro, está na minha roda, eu tenho um desejo, será um vaso de honra, creia e descanse. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos no Senhor Jesus. E quanto mais nós cremos, mais nós cumprimos a missão também. É uma outra ligação interessante, porque se nós verdadeiramente cremos que esta palavra e que esta fé é a revelação do Deus Altíssimo, é o único caminho de verdade, de luz e salvação, meus irmãos e minhas irmãs, nós não nos calaremos. Nós não nos calaremos. Nós iremos usar nossas vidas, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que fazemos, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Portanto, santificação. Santificação. Talvez já tenha partilhado com vocês anteriormente. Alguns anos atrás eu estava viajando por uma região ao redor de uma cidade chamada Maués, lá no Amazonas. E estava indo, seguindo um rio até chegar a um igarapé chamado Manjuru. E ali nós passamos uma noite pernoitando em uma aldeia. E era uma noite escura. Já experimentaram aquela noite escura, sem lua, sem estrelas, em que você, se apagar a luz, você não enxerga nada? Talvez quando estão em uma chácara, algum local assim fora da capital, uma noite totalmente escura. Era uma noite como esta. E ali a aldeia está cheia de pessoas, outros indígenas que estavam viajando e também pernoitaram naquela mesma aldeia, que é uma aldeia estratégica. E como estava bem cheia, não pôde ficar entre eles, foram então separando as pessoas: você dorme aqui, você dorme lá, e você dorme lá. E eu fui dormir em um local um pouco mais retirado. E ali então cheguei, tomei um banho rápido no rio, comi alguma coisa, estava cansado da viagem, eu armei ali a minha rede, e estava ali sozinho naquele pedaço ali, naquele canto da aldeia, armei ali a minha rede, e eu pensei, vou logo dormir, que amanhã cedo nós reiniciaremos a viagem. E ali desliguei a minha lanterna, noite escura, não enxergava nada, literalmente. E de repente um barulho, um pouco diferente, um pouco estranho, bem perto da minha rede.
assustado. Então liguei a lanterna, foquei na direção daquele barulho, e era uma cena belíssima. Era uma cena de 2 passarinhos da noite brincando sobre uma flor multicolorida. Uma flor até mesmo exótica, multicolorida. Aqueles passarinhos iam e vinham, eu focava, eles saíam, depois voltavam, brincando ali sobre aquela flor. Eu desliguei a lanterna e pensei, mas que cena belíssima, bem perto de mim. Eu tão ocupado, organizando um local, armando a minha rede, que eu não vi aqui bem perto de mim essa cena belíssima da criação de Deus. Louvado seja Deus, Criador de todas as coisas, dos passarinhos da noite, dessa flor multicolorida. Desliguei a minha lanterna. Aí eu comecei então o sono a chegar. De repente, um outro barulho do outro lado da rede. Liguei a lanterna, foquei, era uma cobra. E essa cobra vinha do mato em direção à minha rede. E aí fiquei sentado na rede, comecei a acompanhar a cobra. Ela tentou passar no meio de uma poça de lama e ficou presa. E ficou ali fazendo aquele mexido, aquele barulho estranho, tentando sair da lama. E eu pensando, para onde que ela vai? E de repente ela saiu, mas foi em direção ao mato. Aí desliguei a lanterna e falei, agora eu vou dormir. Mas antes de dormir eu fiquei pensando, assim também é a palavra de Deus. É como uma luz que nos faz enxergar as coisas como elas são. A palavra de Deus, quando é usada pelo Espírito Santo de Deus, para trazer a verdade em nossos corações, ela nos faz enxergar as coisas como elas são, ou seja, discernimento. Discernimento é parte do processo de santificação. Nós passamos a ver aquilo que é bondade do Senhor, que é feitura do Senhor, e falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passamos a nos encantar com a flor que Deus criou, e passamos também a ter cuidado com a cobra, com o pecado, com os perigos ao longo do caminho. Nós passamos a, movidos pela percepção da bondade do Senhor, a adorar o seu nome, e movidos pela percepção do nosso próprio pecado, buscar arrependimento de coração. Portanto, à medida que nós lemos a palavra, ou ouvimos a palavra de Deus, e à medida que o Espírito Santo de Deus usa essa palavra para nos santificar, além da pureza, além da separação, nós teremos também discernimento. Discernimento. Talvez haja alguma coisa em nossa vida hoje que nós devemos abraçar mais. Que Deus nos mostre. Talvez haja alguma coisa em nossa vida hoje que nós devamos rejeitar mais. Que Deus também nos mostre. Mas se há um plano de Deus em nossas vidas, sermos vasos de honra, se há um processo de Deus em nossas vidas, sermos santificados, sermos moldados, há também um propósito de Deus em nossas vidas, e o propósito de Deus é sermos úteis. Sermos úteis. Nós fomos criados para que Deus seja exaltado por meio de tudo que somos, por meio de tudo que temos e tudo que fazemos. Que Deus seja exaltado. E uma das formas de nós exaltarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, é nós sermos úteis nas mãos do oleiro. Experimentem buscar depois em suas casas, na internet, imagens de vasos. Vocês vão perceber que há vasos usados para guardar alguma coisa, há vasos usados para conservar algum alimento, há vasos que são usados para plantar, outros para embelezar, há vasos que são usados para demarcar uma certa área, há vasos que são feitos para estarem à entrada e outros vasos são feitos para estarem no altar. Há vasos que são mais delicados e há vasos que são fortíssimos. Cada vaso é único, cada vaso é diferente e cada vaso tem uma utilidade. Deus criou para aquela finalidade. Por isso que nós não devemos invejar ninguém. Às vezes eu ouço alguns cristãos dizendo, eu queria tanto orar como aquela irmã fulana de tal. Eu queria tanto pregar como pastor da minha igreja.
Eu queria tanto ensinar como aquele professor da escola dominical. Deus prepara cada um de nós de uma maneira única. E Deus nos dá dons que são únicos. Deus não deseja nem espera de nós que façamos e que possamos usar algo que Ele não nos deu. Mas Ele vai nos cobrar de nós usarmos aquilo que Ele nos deu. Portanto, uma pergunta que você precisa fazer, e eu também, a cada dia e momento na nossa vida: qual é o dom, o talento, qual é a oportunidade que Deus tem me dado para que eu seja útil em suas mãos, nesse momento na minha vida? Nós devemos olhar menos para aqueles que estão ao nosso redor e olhar mais para o Senhor, recebendo dEle e usando aquilo que Ele coloca em nossas mãos para a glória do seu santo nome. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo, já na conclusão dessa carta, ele diz assim a Timóteo, o seu filho na fé e discípulo e companheiro de ministério: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu queria chamar a sua atenção apenas para uma dessas frases. A frase é: faze o trabalho de um evangelista. Aqui é uma tradução bem, digamos, fiel ao original. Faze o trabalho de um evangelista. Paulo não está dizendo a Timóteo: evangelize. Não, ele está dizendo: faze o trabalho de um evangelista. Vocês se lembram que em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo, ele escreve dizendo: porque Deus mesmo chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Paulo era apóstolo. Eu entendo que Paulo entendia ou compreendia que Timóteo era um evangelista. Se assim for, Paulo estaria dizendo a Timóteo: cumpra ou faz o trabalho de um evangelista. Em outras palavras, Timóteo, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não queira fazer o que Deus colocou em minhas mãos ou nas mãos de outros. Eu sou apóstolo, você é um evangelista. Cumpra o seu ministério, a sua porção, a utilidade que Deus te deu. Todos nós somos úteis. Às vezes algumas pessoas passam por essa crise, perguntando a Deus: mas Senhor, parece que eu não sou tão útil assim, eu não tenho aquele dom, eu não tenho aquele talento, eu não tenho aquela facilidade, eu não tenho aquela habilidade, eu não tenho aquele conhecimento. Todos nós somos úteis. Busca a Deus, olhe para a sua vida e entenda como Deus te preparou para você ser usado por Ele neste momento da sua existência. Meus irmãos, minhas irmãs, algo que nós precisamos fazer sempre, eu creio que é abrir os nossos olhos. Muitas vezes nós temos perguntas, as respostas já estão aparentes ao nosso redor. Nós não as enxergamos, precisamos abrir os nossos olhos. Houve uma certa época na minha vida que essa era a oração mais repetida por mim: Senhor, abre os olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos. E é interessante ver, à medida que Deus abre os nossos olhos, Ele já nos preparou, Ele já nos deu. A oportunidade está ali. A oportunidade está ali. Sermos úteis nas mãos de Deus. E quando nós temos essa percepção de que nós somos úteis nas mãos de Deus, um dos resultados, há muitos resultados, mas um dos resultados mais claros é o contentamento. Eu estou convencido que há muitos termômetros bíblicos da nossa espiritualidade cristã, mas talvez um dos mais claros seja este: o contentamento. Contentamento. Quando nós estamos com contentamento em nosso coração. Senhor, não é fácil, mas estou contente em ser usado pelo Senhor. Senhor, não é bem o que eu queria, mas estou contente em ser usado pelo Senhor. Senhor, não é aquele trabalho que eu sonhei, mas estou contente em ser usado pelo Senhor. Deus, aquele povo é meio difícil, mas estou contente em ser usado pelo Senhor. Contente em ser usado pelo Senhor. Contentamento. Mas se o contentamento é um resultado direto da nossa espiritualidade, da nossa vida cristã,
o oposto também é verdade. O descontentamento mostra a nossa falta de maturidade. O descontentamento. Reclamamos de tudo, vemos tudo difícil, tudo é complicado, só vemos as barreiras, só vemos as pessoas que chegaram mais fácil, têm um pouco mais. Comigo não acontece assim. Olhamos ao redor, vemos 15 motivos de reclamação, quase nenhum de louvor a Deus. As nossas orações são mais orações que apontam para os problemas da vida do que para a bondade de Deus em nossas vidas. Contentamento e descontentamento. À medida que nós percebemos que Deus tem um plano, fazer de nós vasos de honra. À medida que percebemos que Deus tem um processo em nossas vidas, o processo da santificação. E à medida que percebemos que Deus tem um propósito em nossas vidas, é sermos vasos úteis. Úteis segundo bem lhe pareceu. Lhe pareceu. Talvez a gente seja um vasinho pequeno, colocado num cantinho, com uma florzinha dentro. Nós devemos, ao invés de olhar para aqueles vasos enormes, com aqueles florais, e ficarmos pensando, eu gostaria de ser aquele vaso grande no altar, nós precisamos de contentamento. Louvado seja o Senhor. Se é para ser um vaso pequenininho, em um cantinho com uma florzinha dentro, quero ser o melhor possível, um vaso de honra. Honra para quem? Honra para quem? Se nós queremos estar à frente, se nós queremos ter os aplausos, se nós queremos ter os holofotes, o sucesso, estamos buscando a nossa honra. Mas se nós queremos servir a Deus, nós buscamos a honra de Deus. Portanto, à medida que nós queremos ser vasos de honra para Deus, nós teremos contentamento em nossos corações. Se nós estamos experimentando descontentamento em nossas vidas, é porque estamos buscando a honra para nós e não para Ele. Como anda o seu contentamento na sua vida com Deus, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, no seu coração? Eu gostaria de concluir trazendo à sua memória a vida de um homem de Deus. Estava relendo a sua biografia há algumas poucas semanas atrás. Foi a primeira biografia missionária que eu li, eu tinha 14 anos de idade. Foi a biografia de David Brainerd, um homem de Deus usado por Deus no século XVIII na América do Norte, do trabalho entre indígenas. Me lembro que numa quarta-feira à noite, lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, quando meu pai pregou sobre a grande comissão, e depois da pregação, ele percebeu que havia alguns adolescentes que tinham a convicção que Deus os chamava para ser missionários. Ele disse: vocês que querem ser missionários, estão convictos, venham à frente, que eu vou orar por vocês. E os meninos vieram, e eu fui junto. Ele olhou para mim, lá em casa me chamam de Rona, é meu apelido, e falou: Rona, você não, senta lá que a gente conversa em casa. Eu fiquei decepcionado, que coisa é essa? Sentei, quando cheguei em casa, ele falou: é que eu já havia percebido que Deus estava preparando você para ser um missionário. Mas antes de você realmente fazer um compromisso na presença de Deus sobre isso, eu quero que você leia um livro. Ele pegou da sua estante, biografia, A Vida de David Brainerd. Leia esse livro. Se depois de ler você quiser ainda ser um missionário, eu vou te apoiar. E eu li a biografia, falei: quero ser um missionário. De fato me apoiou. 4 anos caminhei com meu pai, e ali naquele seu trabalho de pastorear, especialmente plantar igrejas, evangelizar, antes de ir para o seminário, foi uma bênção. David Brainerd nasceu na América do Norte em 1718, em uma família cristã, sendo seu avô o ministro do Evangelho. Desde a infância, David Brainerd, ele possuía uma saúde bastante fragilizada, e devido a essas limitações de saúde, ele foi privado de um convívio mais normal com outros garotos da sua idade. Aos 9 anos, ele perdeu o pai. Aos 14 anos, ele perdeu a sua mãe. Portanto, a sua infância foi uma infância marcada por tragédias. E juntamente com esses problemas
na sua saúde bastante debilitada, ele assumiu uma personalidade bastante introvertida, bastante condoída e também angustiada, passando também a experimentar uma profunda depressão desde a infância. Na juventude, David Brainerd, ele passou um tempo distante de Deus e depois voltou ao Senhor, lendo a sua palavra, foi alimentado pelo Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra, trouxe outros jovens a conhecerem o Senhor Jesus, e aos 21 anos ele entendeu que era pecador e clamou pela misericórdia e salvação, e ele entendeu ali aos 21 anos que foi salvo pelo Senhor Jesus. E logo depois da sua conversão, ele passou a se preocupar com aqueles que pouco ou nada conheciam do Senhor Jesus, especialmente os indígenas da América do Norte. Não havia missionários entre eles, lá no século XVIII, nenhum missionário entre eles. Ele começou a orar por isso, e ele falou com seus amigos que ele queria ser o primeiro missionário entre os indígenas da América do Norte. Seus amigos, preocupados com a sua saúde, eles lhe disseram: David Brainerd, se Deus quiser que você vá, Ele lhe dará cura. Ao que ele respondeu: se Deus quiser que eu vá, Ele me dará forças. Deus nunca o curou, mas Deus o fortaleceu. Ele entrou no ministério, ele começou a pregar o evangelho aos indígenas, começou a fazer um trabalho de mobilização, escrevendo informações, pequenas estatísticas sobre os indígenas ainda não alcançados da América do Norte, levando para as igrejas orarem pelos indígenas. E ele começou o seu ministério itinerante, ali esgotando as suas forças e a sua vida, pregando o evangelho em toda parte. David Brainerd, ele manteve um diário, e naquele diário ele escreveu muitas coisas da sua vida, das suas alegrias e das suas lutas. Aos 24 anos, ele escreveu assim em seu diário: eu quero esgotar a minha vida neste serviço para a glória de Deus, para a glória de Deus. E assim ele fez. Ele passou a viajar distâncias enormes, a pé ou a cavalo, a atravessar florestas e pântanos para pregar aos indígenas o evangelho de Jesus. David Brainerd, ele raramente dormia em casas, ele dormia em barracas improvisadas ou ao relento. Ele dizia que cada minuto economizado deveria ser gasto em oração e evangelização aos indígenas. Que coisa radical, não é verdade? Radical. Não quero gastar tempo nem para fazer uma bela barraca. Qualquer minuto economizado no meu conforto deve ser usado em oração e evangelização dos povos indígenas. À medida que a sua saúde ela ficava cada vez mais debilitada, Deus abria as portas e mandou um grande avivamento. Esse avivamento varreu a América do Norte. Jonathan Edwards, aquele pastor de renome, pregador do evangelho, usado por Deus, ele disse que o avivamento chegou até as tribos indígenas por meio da palavra pregada por David Brainerd. E que no meio daqueles cultos em que David Brainerd pregava a palavra de Deus, muitas vezes com a voz combalida, com a voz debilitada devido à sua saúde, os indígenas começavam a gritar, pedindo a Deus misericórdia e abraçando o Senhor Jesus. Um avivamento. O David Brainerd era noivo da filha de Jonathan Edwards, a Jerusa. E ali o David Brainerd continuou o seu ministério. E foi um ministério curtíssimo, porque ele veio a falecer aos 29 anos com tuberculose na própria casa do Jonathan Edwards. E a Jerusa, sua noiva, que cuidou dele, veio a falecer poucos meses depois, creio que 4 ou 5 meses depois, com a mesma enfermidade. É interessante que a vida de David Brainerd, no ministério tão curto, foi uma das vidas que mais inspirou homens e mulheres ao longo dos séculos. Nos últimos séculos. Inspirou o próprio Jonathan Edwards, homem de Deus, teólogo, pregador da palavra, usado pelo Senhor, que gastou os últimos anos do seu ministério, 7 anos, entre os moicanos, os indígenas da América do Norte. Inspirou outras pessoas como John Wesley, William Carey, como Jim Elliot e outros mais. A respeito de David Brainerd,
Foi dito que a sua vida foi como a luz de uma vela, que logo se apagou, mas enquanto brilhava, iluminou de maneira transformadora milhares de outras vidas. Apagou logo, mas enquanto brilhava, foi usada por Deus. Usada por Deus. Em certo momento da vida de David Brainerd, e com isso eu concluo, e esse é o meu ponto principal ao relatar sobre essa biografia, no momento mais difícil da sua vida, do seu ministério, em que ele teve que escolher entre prosseguir enfermo, pregando a palavra, ou retroceder, e ele escolheu prosseguir mesmo enfermo, pregando a palavra. Naquele momento, ele escreveu assim no seu diário, apenas uma frase: tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. Que essa seja também a nossa oração, como vasos nas mãos do oleiro, possamos dizer como bem lhe pareceu, em nome do Senhor Jesus.